Então, para introduzir, né, como a gente está vivendo esse tempo difícil de luta, eu queria abrir um verso com vocês, Romanos 12, 21. Outra coisa, né, igreja? Independente da situação, o povo de Deus tem que ser o povo mais feliz da terra. Independente da situação, governo, porque nós não estamos presos aqui, né? Então a gente precisa levar isso. E eu queria que vocês abrissem Romanos 12, 21, e eu vou ler esse verso. Não se deixe vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. Só tem um caminho, igreja, correto. Há muitos caminhos, mas só um correto para vencer o mal, e é com o bem. A gente às vezes desanima, né? Pensa em alguns atalhos, outros caminhos, usar a mesma moeda. Mas aqui o Senhor está falando para nós, né, através do apóstolo Paulo: não se deixe vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. Esse é o caminho. E é tão interessante que Jesus, quando andou nessa terra, ele não andou armado contra o mal, ele andou armado para o bem. Por isso que não havia argumentos, né? Na pior hora da vida dele, aqui nessa terra, ele foi traído pelos 12, que ele andava mais próximo, 3 anos e meio amando e ensinando, compartilhando do reino com aqueles mais próximos, e nenhum ficou ao lado dele, nenhum. Pedro 3 vezes negou ele, né? Você imagina a situação, né? 12 punhaladas nas costas, porque ninguém está aqui. Eu investi 3 anos e meio nesses meus irmãos, amei cada um deles, e na hora que eu precisava, nenhum. E Pedrão 3 vezes me negou. E olha o que ele disse depois disso tudo, ressurreto, para Maria Madalena, João 20, 17. Vamos abrir. Eu vou ler na minha aqui, a minha é mais antiga, né? Essa NVI é mais moderna, né? Não me segure, a minha é não me detenhas. Então, recomendou-lhe Jesus: não me detenhas, porque ainda não subi para o meu Pai. E olha aqui, mas vai ter com os meus irmãos, e dize-lhes: subo para o meu Pai e vosso Pai, e para o meu Deus e vosso Deus. Ou melhor, ele está dizendo assim: nada mudou, meus irmãos, nada mudou, é o meu Pai e é o Pai de vocês ainda, e é o meu Deus e é o Deus de vocês, né? E esse mesmo Jesus, que não mudou e que continua vivo lá no céu, continua preparando um povo, que somos nós nessa geração, para o reino de Deus. E essa preparação é do jeito dele. Não há outro jeito para vencer o mal, se não for do jeito dele. E ele está preparando um povo, desde então, para o reino de Deus no fim dos tempos, porque precisa ter um povo preparado naquela hora, né? E eu vou falar uma coisa aqui, que quando eu estava pensando nessa palavra, me deu assim uma angústia. Se a pessoa não é cristã, ela vai para o inferno, vai para o inferno. É falta de amor a gente dizer isso? Ou é falta de amor a gente não dizer? O que é falta de amor? A gente vê nos velórios, né? Quando a gente vai de pessoas que não são cristãs, né? Que
nem que não seja ateu, mas que creia em um monte de coisa, né? Natureza, água e outros deuses por aí. E a gente vê lá, né? É interessante que eu trabalhei 11 anos numa empresa e o dono era um senhor de idade já. E ele era muito bom de conversa, sabe? Tinha caso para tudo. Cada vez que eu entrava na sala dele, tinha um caso, né? Eu não podia, eu botava o pé, ele, Marcelo, senta aqui. E vinha uma história. E eu aprendi muita coisa com ele, né? Até muita coisa do que não se fazer. Me ensinava. Com exemplo, não, isso é o que não se faz, né? Mas me ensinava. E aí ele ficava falando, né? Aparecia assim, ele lia todo o obituário do jornal. E aí ele ficava procurando nomes de conhecidos, porque ele já tinha idade. E ele conhecia muita gente, né? Ele já fez de tudo na vida, conhecia muita gente. E aí ele contava as histórias desse, quando ele achavam que era amigo, e ele contava para mim, né? Ele falava, não, esse aqui contava as coisas que fazia, as coisas tortas que faziam, né? De como conseguia ter 3 famílias, como não sei o quê, e como conseguiu dar um golpe ali, tal. E quando terminava, ele lia para mim o obituário, né? Você vê agora, mas descansa com o Senhor, né? Está na morada celestial, descansou em paz. E será que isso é verdade? Será que isso é verdade? Porque as pessoas creem que é. Que a hora que morreu está tudo bem. A conversa é essa. Eu já fui em muito velório e a conversa era essa. E é duro a gente dizer, mas estão enganados. Porque se eles estiverem certos, quem está errado é a Bíblia, é o Senhor. Vamos ler um verso para ver o que Jesus disse para a gente, igreja? Marcos 16, 15. Eu sinto que a gente precisa, igreja, nessa geração, principalmente quando eu vejo mais jovens assim, voltar para isso, sabe? Porque as igrejas não estão falando, a gente precisa voltar para isso, igreja. Marcos 16, 15, né? Jesus disse assim, ó, vão por todo o mundo e pregue o evangelho a toda criatura, todos os lugares, e pregue a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, quem porém não crê será condenado. A gente está crendo nisso e se movendo nisso com aqueles que nós estamos se relacionando? Quem não crê nisso aqui, não crê nele, vai ser condenado. A igreja tem que andar nisso, tem que ter esse clamor, porque saiu, é muito ativismo religioso, muito oba-u, e saiu, e a gente não pode, essa é a mensagem. Vamos abrir outro texto, hoje a gente vai ver alguns textos, para que a palavra nos confronte. Não sou eu que confronto, eu sou confrontado por ela, Hebreus 3,14, a escritura diz assim, porque temos nos tornado participantes de Cristo, se de fato guardarmos firme até o fim a confiança que desde o princípio tivemos. É a mesma coisa de eu dizer, se a gente não guardar até o fim a nossa confiança, nós não nos tornaremos participantes de Cristo. Não nos tornaremos, se eu não guardar até o fim. Às vezes mais importante do que entender a raiz, né,
do original é a gente entender o português. Porque às vezes é claro que a gente, né, passa, mas se a gente for ler, cara, se eu não guardar isso aqui até o fim, essa minha confiança, eu não vou me tornar participante dele. Então a gente tem que pensar se como igreja a gente está engajado nesse propósito do reino. Nós estamos engajados onde a gente está colocado, cada um de nós aqui, porque eu vou ter acesso a um grupo, meus irmãos aqui, a outros. Nós estamos engajados nisso? Com os nossos amigos, nossos conhecidos, né? Estou falando isso porque nós estamos numa série que o AP começou, Até o Último Homem, né? Até o último homem. Nós estamos engajados nisso aí? A gente precisa meditar nas coisas das Escrituras, né? Porque o mundo fala para a gente esvaziar a mente, mas a Escritura fala para a gente se encher dela, meditar nela. Então a gente precisa meditar nessas coisas. Outro texto aqui de Hebreus, a gente leu 3, vamos para Hebreus 9, 27. Eu trago essas coisas, irmãos, para a gente começar a meditar e guardar essas coisas, porque honestamente eu não tenho ouvido mais, e a gente precisa voltar a isso, a essas palavras, né? Que é a palavra de Deus. Diz assim, Hebreus 9, 27, e assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo. Então depois, não tem conversa, é juízo. A gente está levando isso a sério? Vocês já leram, igreja? Tenho certeza que sim, né? Todos conhecem a história do homem rico e de Lázaro. Todo mundo conhece aquela história? Eu falo história porque aquilo não é uma parábola. Aquilo é uma história. Parábola, Jesus nunca usou um nome. Nunca. Nas 40 que ele contou, ele não menciona um nome. E aqui ele menciona. E esse homem rico, ele foi surpreendido quando estava no inferno. Tipo assim, como assim? Mas eu sou judeu, eu vou todo sábado na sinagoga, o sacerdote falou que está tudo bem, e eu estou aqui. Aí ele se desespera, e ele fala assim, Lucas 16, 27, ele, cara, eu não posso deixar os meus irmãos virem para cá, porque eles estão fazendo a mesma coisa que eu fazia, todo sábado eles estão lá também, e está tudo bem, vida que segue, só que eu morri agora onde eu estou. E aí ele se desespera, e ele fala assim, Lucas 16, 27, né, o rico disse, pai, eu peço que mande Lázaro à minha casa paterna, porque eu tenho 5 irmãos, para que ele dê o testemunho, tipo, avisa eles, a fim de que não venham também para esse lugar de tormento, tipo, eles precisam se arrepender, senão eles vão estar aqui, vão estar surpresos como eu. E Abraão respondeu, eles têm Moisés e os profetas, ouçam-os. O que isso quer dizer? Eles têm a Bíblia, é suficiente. Essa mensagem, igreja, direto do inferno, de um homem que foi surpreendido, porque estava tudo bem, e de repente ele está no inferno, e a mensagem dele era assim, vai avisar meus irmãos que eles precisam retornar dos pecados, eles precisam mudar a vida, porque senão eles vão estar aqui também. Mas eles têm a Bíblia, e ela é suficiente, a gente não precisa
de outra coisa, se a gente crer verdadeiramente nela, e andar nela, a gente sabe onde nós vamos estar no porvir, não há dúvida. Nessa quinta-feira, né, no nosso módulo da Escola da Bíblia 2.0, né, e até mencionamos um texto de 2 Coríntios 12:4, e o texto fala assim, né, que o apóstolo Paulo foi arrebatado ao paraíso, 12:4, 2 Coríntios 12:4, foi arrebatado ao paraíso, e ouviu palavras indizíveis, que homem nenhum tem permissão para repetir, tipo assim, não é permitido falar. E aí, a gente tem uma literatura gospel, de gente que foi e falou, escreveu livro, filmes cristãos, do menininho que foi lá e tal, e que depois de 15 anos, vem a público e fala, não, combinei com meu pai, e a gente vai nisso, a gente vai nessas coisas, cara, entendeu? Homem nenhum tem permissão de repetir, e de repente a gente está assistindo, agora eu sei como é, porque ele viu e está aqui, é assim. A gente tem que ler as nossas Bíblias com mais atenção, cada vez mais. Quanto pior tiver as coisas no mundo, maior tem que ser a nossa intimidade aqui. Eu falo isso com temor, porque eu busco ter essa intimidade, porque os tempos são ruins. Olha o que Jesus disse aqui em Mateus 6,14. Eu estou trazendo a palavra para vocês, né? E às vezes ela vem com um peso, né? Para nos consertar, para nos admoestar, né? Às vezes para nos consolar, a maioria das vezes, né? Mas ela é a palavra. Mateus 6,14. O texto diz assim: porque se perdoarem aos outros as ofensas deles, também o Pai de vocês que está no céu perdoará vocês. Até aqui tudo bem, né? Vamos no verso 15. Se porém não perdoarem os outros as ofensas deles, também o Pai de vocês não perdoará as ofensas de vocês. Nós estamos levando a sério essa palavra? Com temor nessa palavra? Porque se a gente não crê que ela é verdadeira, Jesus é mentiroso, né? Ou a gente está esperando algo depois, né? Porque o mundo também fala dessas coisas, purgatório, né? Etc. São enganos, queridos. Conto da carochinha, né? Esse texto está dizendo para a gente que uma pessoa, preste atenção, igreja, uma pessoa não perdoada, estamos fora. Uma pessoa não perdoada, estamos fora. Ou não está escrito? Que o Pai não vai perdoar. E esse perdoar a todos, não importa a ofensa, não é só aqui, é aqui, é tipo assim, desejar o bem para a pessoa perdoada, o bem, desejar o bem, é nesse nível de perdão, né? E ainda vai além, né? Porque a gente precisa também pedir perdão para todos aqueles que a gente ofendeu. Pedir perdão, né? Mateus 5:23. Queria abrir com vocês.
diz assim o texto: portanto, se você estiver trazendo a sua oferta ao altar, e lá se lembrar que o seu irmão tem alguma coisa contra você, deixe diante do altar a sua oferta, e vá primeiro reconciliar-se com o seu irmão, então volte e faça a tua oferta. Nem a nossa oração, o Senhor está falando, para ela, irmão, e vai consertar. Se ele tem alguma coisa, né, contra você, se você fez algo a essa pessoa que ele tem algo contra, vai lá consertar. Vai lá consertar, porque não vai dar para levar a oferta no porvir. Lá a dispensação é outra, queridos, né? Independente da pessoa querer ou não ter paz conosco, isso é com ele. A nossa é ir lá pedir perdão, é a nossa, né? Porque Jesus também tratou disso. Vamos abrir Romanos 12, 8. Por sinal, esse versículo aqui é o único versículo na Bíblia que diz se possível. Você não vai ler nenhum versículo, se possível amem o seu próximo, se possível ame o seu cônjuge, se possível não roube. Não, mas aqui fala, se possível, no que depender de vocês, vivam em paz com todas as pessoas. 12:8? (18) Corrige lá, irmão, perdoa aqui, ó. Sou ruim de endereço. Ó. Então, aqui, não é possível termos paz com quem não quer paz conosco. É o que ele está dizendo. Ou seja, o que a gente precisa fazer é a nossa parte, sempre. A do outro nós não vamos ter como fazer, né? A gente trabalha muito com casais, né? E é a mesma coisa na reconciliação. Reconciliação depende de um, sempre de dois, né? Aqui é a mesma coisa. Então, no que depender de você, vamos ter paz. Mas pode ser que a pessoa não queira, né? E a gente faz a nossa parte, né? Continua pedindo perdão. Eu queria abrir com vocês agora 1 João 2:28, porque essas palavras que eu estou trazendo para nós nessa manhã, não são palavras para o mundo, são palavras para a igreja, para os crentes, tá? 1 João 2:28 diz assim: e agora, filhinhos, então filhinhos é o mundo, né? Somos nós. E agora, filhinhos, permaneçam nele, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança e não sejamos envergonhados, tendo de nos afastar dele no dia da sua vinda. Então nós estamos falando aqui para crente, ok? Duas categorias de crente nesse verso aqui, né? Porque filhinhos, duas categorias, os confiantes e os envergonhados. Tempo atrás eu falei das noivas, a mesma coisa. Algumas com o seu óleo, né? Outras. Então aqui alguns confiantes e outros envergonhados. Por que envergonhados? Porque não consertaram as coisas. Porque não consertaram as coisas. E aí se envergonharam. 2 Coríntios 5:9.
Eu vou ler até o 11. É por isso que também nos esforçamos para ser agradáveis a Ele, quer presentes, quer ausentes, porque é necessário que todos nós compareçamos diante do tribunal de Cristo, todos nós, para que cada um receba o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. E assim, conhecendo o temor do Senhor, procuramos persuadir as pessoas, mas somos plenamente conhecidos por Deus, e espero que também sejamos reconhecidos na consciência de vocês. Esse é o nosso encargo, queridos, porque é necessário que a gente compareça, né? E a gente, com esse temor, vai persuadir as pessoas. Outro texto aqui, que tem saído dos púlpitos, né, da igreja no geral, Atos 20 e 26. Na verdade, 26 e 27. Portanto, no dia de hoje testifico diante de vocês que estou limpo do sangue de todos. Olha essa escritura, igreja. Porque jamais deixei-lhes anunciar todo o plano de Deus. Em algumas versões, todo o desígnio de Deus. Então, estarmos limpos do sangue do Senhor é quando a gente anuncia todo o plano de Deus, né? Esse evangelho de Jesus é amor e não julgue, está longe de ser todo o plano de Deus, está longe, né? Não é apenas crer nesse Jesus cultural, né? Mas é proclamar a necessidade de arrependimento, de acerto de contas, sabe? Todos nós precisamos andar com as contas justas com o Senhor, e com os irmãos também, né? Eu sempre falo isso, não importa o que aconteça, a gente vai deitar, vamos acertar as contas, amor. Não vou dar lugar ao inimigo no nosso leito, vamos acertar as contas, e com o Senhor é a mesma coisa, conta justa, né? Como igreja, queridos, a gente precisa levar isso a sério, a gente tem um encargo, né? Levar todo o desígnio de Deus, todo o plano de Deus, e às vezes, por medo de perder a popularidade com as pessoas, a gente dilui esse nosso evangelho, e aí, essas pessoas vão perder muito mais do que a gente perder a popularidade. Eles podem perder a vida eterna, porque a gente se apegou na popularidade. Não vou falar isso não, né? E até agora, queridos, eu estou falando na maneira individual, cada um de nós, né? E hoje eu prometi que a gente não ia se alongar muito, né? Que nós temos a ceia do Senhor para celebrar, né? Até o dia que celebraremos com Ele. Mas agora eu queria sair um pouco do individual e falar um pouco de corpo, né? Porque até aqui é cada um com o Senhor, né? E agora eu queria falar nesse alinhamento com o propósito de Deus. Porque assim, por melhor que a gente esteja individualmente, a gente sempre vai estar desequilibrado sozinho, sempre. Mas Deus e sua palavra são perfeitos, né? E pensaram na cura para esse desequilíbrio, formando o quê? Um corpo. Entendeu?
Se eu tivesse sentado lá com 2 dedilhadas, a igreja já estava vazia. Né? Cada um está fazendo o seu ali, né? Tem que ter um equilíbrio. Isso aí. E aí, para a gente entender, né? Jesus usava muito parábola, para quê? Para a gente ver no natural o que acontece no espiritual, né? Então, se a gente for comparar esse corpo, a gente comparando com o hospital, quando a gente está doente, a gente chega no hospital, e tem várias áreas, né? Vários departamentos no hospital. Talvez aquele precisa de uma injeção, o outro uma fisioterapia, não, esse caso é mais grave, uma cirurgia. E aí a gente pode procurar as especialidades do hospital, né? Tem o oftalmologista, ele vai passar lá o dia inteiro dele, olhando o quê? Olhando o olho, né? E isso quer dizer que as outras partes do corpo não são importantes? Não, quer dizer o quê? A especialidade dele são os olhos, né? E mesma coisa no corpo, né? Cada um de nós tem vários dons, né? Vocações, ou vocação diferente, né? E cada um sozinho vai estar desequilibrado. Eu garanto para vocês, porque o plano não é meu, é de Deus, andar em corpo. Sozinho, a única pessoa perfeitamente equilibrada que já andou nessa terra foi Jesus. Fora ele, nenhum de nós, né? Mesmo os melhores, né, que a gente vê aí entre nós, estão desequilibrados sozinhos. Não tem jeito, porque o plano é perfeito, né? A gente só vai encontrar esse equilíbrio quando a gente trabalhar em conjunto, em corpo, irmãos e irmãs, né? Por isso que não há lugar para individualismo em um hospital. Você cuida de tudo, de todo, né? Os departamentos, dependendo da sua necessidade, você vai procurar um, mas eles vão estar lá, e o corpo deveria ser assim, né? O corpo saudável, a variedade de ministérios, de dons espirituais, para ajudar as pessoas, do mesmo jeito que um hospital, né? Nenhuma igreja ou grupo vai ter todos os dons do Espírito, mas na totalidade do corpo, todos devem estar presentes. Entendeu? O departamento sozinho não, mas na totalidade, todos são cuidados, né? Por isso que é importante saber e entender a nossa vocação no corpo. É importante a gente meditar nisso. O que eu posso fazer? Qual que é a minha parte nesse corpo, né? Via de regra, a gente sempre chega atrasado, né? A palavra fala que a gente pode apressar a vinda do Senhor. Então a gente precisa, o mundo não sei se a palavra infestado é feio, né? Mas está cheio de pessoas enfermas espiritualmente. Só que nenhum caso está perdido, né? Todos podem ser curados pelo Senhor. Esse é o nosso Deus, todos, né? Essa é a boa nova que a gente carrega. Não importa até onde você foi, o buraco que você entrou, não importa. Você pode ser completamente restaurado e curado nesse hospital do Senhor. Completamente. Né? Essa é a boa nova que a igreja carrega para esse mundo doente, né? O pior pecador, a pessoa mais perversa, pode encontrar cura nesse hospital do Senhor, né? E aí, um bom hospital nunca rejeita uma pessoa, né, que está com uma doença séria, grave. Um bom hospital nunca. Agora, um hospital sem condição faz isso porque não está equipado para lidar com aqueles casos mais graves, né?
Da mesma forma, uma boa igreja nunca vai dizer, pode ser o pior pecador do mundo, que o caso dele é desesperador. Nós vamos conseguir, né, cuidar de você. A boa igreja vai conseguir transformar o pior pecador no maior dos santos. Paulo era sanguinário, matava em nome da religião dele. E 70% da nova aliança ele escreveu, né? Então é só o pecador estar disposto a aceitar o tratamento que o Senhor dá através do corpo, que ele é restaurado, né? E a Bíblia também fala muito, né, comparando a igreja com o corpo humano, onde cada um tem a sua função, e essa parte se concentra em o quê? Eu cumpro a minha função, né? Mas valorizo as outras, né? Que adianta lá eu quero pegar uma coisa e trazer, vou comer, aí eu vou pegar a minha comida, e o meu estômago precisa ser cheio, mas meu estômago pode pegar essa comida? Vai depender da minha mão. E aí, por causa disso, de eu querer essa comida, eu vou conseguir fazer o que a mão faz? Então a mão é que traz para mim o alimento. Agora, uma vez que ele está no meu estômago, a mão vai digerir? É assim que o corpo tem que funcionar. Não tem maior importância, porque se a minha mão não trazer, não vai haver digestão, né? E aí, 1 Coríntios 12, eu não vou entrar nisso não, mas fala muito disso, fala dos olhos, dos ouvidos, as mãos, os pés, para ilustrar, né, como o corpo tem que andar alinhado, né? E eu enfatizo essas coisas na Bíblia, né, e enfatizo esse ensino, porque é o peso, é o encargo que o Senhor colocou no meu coração, né? E eu me apeguei a isso, me apeguei a esse ministério, porque o Senhor me deu. Eu sei que eu fazendo o que Ele me chamou, eu vou ser mais útil ao corpo. Eu vou frustrar o plano de Deus para mim, se eu tentar fazer outra coisa. E ó, que eu preferia ser um evangelista, hein? Daqueles que chegou, Jesus já tem 10 sentados, só para ouvir. Mas o Senhor me chamou para o ensino, e eu vou honrar esse chamado, né? Sabendo e valorizando que todos os outros ministérios são importantes e formam o corpo de Cristo, porque se não houver o evangelista, para quem você vai ensinar? O dom da compaixão, né? Eu vou trazer qualquer hora isso. A palavra fala aqueles que são os ajudadores, que às vezes a gente nem vê, mas é que move a igreja, porque a pessoa não precisa nem falar com ela ou com ele, e a pessoa sabe, e aí? Como é que estão as coisas? E te encoraja. E assim como o Espírito Santo, que é silencioso, trabalha também silenciosamente, sentando do seu lado para te encorajar. Não, não é assim não, irmão. É assim, ó. Valorizar todos os ministérios, né? É a imagem do corpo conectado, né? E a maioria de nós não consegue enxergar essa variedade,
vê poucas coisas, e a multiforme sabedoria está assim, em cada um de nós aqui, ó. O grupo pode ser pequeno, mas os dons são muitos, são muitos. E se a gente não vê isso, a gente é capaz de não cumprir, né, o nosso chamado, a nossa parte. Então é bom a gente ter clareza no que Deus nos chamou para fazer, né? Normalmente assim, o peso, não sei nem se essa seria a melhor palavra, mas que o Senhor coloca no nosso coração, é um bom indicador da onde eu vou fluir servindo. Aonde o Senhor coloca aquele fogo, aquele peso, aquele encargo, começa a prestar atenção. E não ache que seja uma coisa simples. Porque não é, nunca é. Há uns anos atrás eu torci o pé atravessando uma rua. Eu rompi um ligamento que eu não sei nem o nome hoje. Não sei nem o nome. Achava que nem existia. E até hoje, se eu não tomo cuidado, eu não tenho firmeza no meu pé. Certas coisas eu me cuido, vai jogar uma bola, eu falo, é melhor ficar quieto, porque eu viro o pé. E eu não sabia nem o nome, a importância dele. É assim que o corpo atua, irmãos. Estou falando isso para a gente buscar essas coisas, né? Aonde é que meu coração está, né? Aonde é que há um peso, aonde é que eu sinto um fogo, e presta atenção, para poder ser útil ao todo o corpo, porque às vezes o menor, às vezes não, a Bíblia fala, o que merece a maior honra, né? Cada um de nós aqui, queridos, tem um ministério distinto e único no corpo, e que se você não cumprir na sua geração, o corpo todo vai sentir, o corpo todo vai sentir, esse ministério nunca vai ser totalmente equilibrado, porque uma parte desse corpo não está fazendo o seu papel, e sozinho, você fazendo, você vai estar desequilibrado. A palavra é perfeita, queridos, a palavra é perfeita. Então a gente tem que encontrar esse equilíbrio, trabalhando em comunhão um com os outros, todos nós, essa obra não é uma obra de um homem, é obra de Deus através do seu corpo. A gente só precisa estar engajado no lugar que Ele determinou para a gente estar, né? Trabalhando em comunhão com os outros, que têm diferentes ministérios, não tem nada a ver com o seu, ok, mas o corpo é o mesmo, e aí isso nos mantém humildes, porque a gente sabe que nós somos dependentes uns dos outros, dependentes uns dos outros, e glória a Deus por isso, que a gente dependa dos nossos irmãos, para que o corpo faça o seu papel, né? Todos nós somos fortes em alguma área, né, da nossa vida, e fracos em outras, e tudo bem. Tem o cara que é bom no inglês e ruim na matemática, tem o cara que é bom na matemática e ruim no português, ok. Então a gente sabendo as nossas áreas fracas, né, os nossos pontos fracos, e cooperando para que elas se fortaleçam, né, a gente vai conseguir ter uma igreja mais saudável, né? Se a nossa igreja é forte, enfatiza, né, tem um forte ênfase no ensino, ela pode ser fraca em enfatizar a santidade, ou tem um ênfase muito forte no evangelismo, mas pode ser fraca em enfatizar o discipulado. E se a gente analisar com temor, né, e com sinceridade, a gente vai saber qual é o tipo do ministério que a nossa igreja precisa fortalecer, e como que eu posso
A gente está vendo aqui, né? Ó. Percebeu onde eu posso abençoar o corpo. Né? A gente precisa apenas permitir esse processo, porque o Evangelho da graça de Cristo, né? Da graça de Deus, primeiro Ele nos salva, aí depois Ele nos transforma, para então nos unir. É desse jeito. A gente precisa buscar essa unidade. Então, se eu sou salvo, estou sendo transformado, agora eu vou ver a unidade. Aonde eu posso servir nesse corpo. Amém? Ó, não tem nem 10 para meio-dia, eu já terminei. Eu só queria ler um último versículo, falando de unidade, para a gente encerrar. Jesus, orando, em João 17, 21. A importância, né, queridos, que a gente esteja transformado. Por isso que no início eu falei tanto, né, desses versos que nos confrontam, né, com a verdade, e que através dessa transformação a gente se una a um corpo saudável. E a oração de Jesus foi essa, né? Diz assim: minha oração é que todos eles, que hoje somos nós, todos eles, hoje somos nós, sejam um, como nós, ele está falando, somos um, como tu está em mim, Pai, e eu estou em ti, que nós estejamos, né, neles, que eles estejam em nós, Jesus está falando, para que o mundo creia que tu me enviaste. Por que o mundo não está crendo que o Senhor enviou Jesus? Porque nós estamos falhando aqui, né? Estamos falhando aqui. Que nós estejamos nessa unidade, nessa união, onde o mundo vê que Deus está entre nós e que quer habitar entre nós. Amém? Eu queria orar antes da gente cear. O AP vai fazer a ceia aí, consagrar a ceia para a gente, mas eu queria orar antes da gente encerrar. Senhor Santo Deus e Pai, nós queremos te louvar nessa manhã, Pai. Queremos te clamar, Pai, te agradecer primeiro, Pai, pela tua palavra que em 2000 anos, Pai, o Senhor foi fiel e preservou para que ela chegasse nessa geração aqui, Pai, na nossa, na dos nossos filhos, Pai. Somos gratos ao Senhor porque o Senhor foi fiel, Pai, e ela está aqui hoje, Pai. E a gente pode ser transformado, lavado, Pai, através do poder regenerador da tua palavra, Pai. Nós somos gratos à tua palavra, Pai, e clamamos nessa manhã para que o teu Santo Espírito, Pai, venha frutificar essa palavra em nosso espírito, para que a gente possa vivê-la verdadeiramente em amor e ousadia, Pai. Para que o mundo veja, Pai, a tua glória através dos teus filhos, meu Pai. Nos encha de compaixão do teu amor, Pai, para que a gente possa verdadeiramente, Pai, estar firme, Pai, que a gente não ande por vistas, Pai, porque as coisas estão ruins, Pai, mas que a gente ande pelo que a gente ouve, pela tua palavra, Pai, que ela seja o norte, Pai, que a gente em unidade, Pai, possa mostrar, Pai, nessa região, Pai, que o Senhor quer habitar entre nós, Pai. Que a gente possa ser um farol aqui nessa região de trevas, Pai, onde cada um de nós, como pedras vivas, Pai,
sabemos o lugar que devemos estar e como podemos suportar o nosso irmão, meu Pai. Nos traz um temor santo pela Tua palavra, Pai, e um amor, Pai, constrangedor, Pai, com os nossos irmãos, Pai, para que a gente possa fazer a diferença, Paizinho, como igreja nessa geração, Pai. O Senhor nos uniu aqui, Pai, nós não escolhemos, Pai, mas nós estamos aqui juntos, Pai, com idades diferentes, com histórias diferentes, mas unidos num só Deus, um só Espírito, Pai, um só amor. Nos dê, Pai, discernimento, entendimento, Pai, e amor, Pai, para que a gente possa estar unidos pelos vínculos do Teu amor, Pai, numa família, Pai, para que o mundo saiba que o Senhor quer viver família, Pai, que o Senhor quer viver família, uma família de muitos filhos, Pai, semelhantes ao Senhor, Pai. Eu quero Te louvar, Te agradecer nessa manhã pelo que o Senhor já está fazendo, Pai, e Te louvar pelo que o Senhor ainda vai fazer, Pai, com todos nós que nos dispusermos, Pai, a participar, Pai, da Tua igreja dessa geração, Pai. Que sejamos nós, Pai, o Teu remanescente, Pai, não deixe passar de nós, Pai, não deixe passar de nós, Pai, que sejamos nós, Pai, para a honra e glória do Teu nome, amém, amém.